Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusmar Andrade, mais uma vez com vocês aqui no Palavra Encarnada. E é isso, dia 7 de fevereiro, quinta-feira. Calma, quarta-feira. Quarta-feira da quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que torna impuro, pois é de dentro do coração do homem que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, para entendermos bem o contexto do Evangelho de hoje, é preciso dar alguns passos atrás e entender que para os judeus existiam alimentos que eram ritualmente impuros, que coisas, até mesmo humanas, que tornavam o homem impuro. Por exemplo, eles não podiam comer carne de porco, todo mundo sabe. Camarão, não poderiam comer. Animais que foram sufocados. Animais no seu próprio sangue, como é que no Ceará a galinha gabidela. Impossível. Existiam, inclusive, práticas humanas e coisas humanas que tornavam impuro. Que, claro, quando foram propagadas, isso no Antigo Testamento, existia um sentido ritual, social, mas que com a vinda de Jesus elas perdem o sentido. Porque Jesus não veio purificar as coisas ritualmente. Jesus veio purificar radicalmente do pecado. Portanto, a mudança do foco não são mais para as purificações rituais, mas para o pecado. Vejam só. Então, por exemplo, se o homem tivesse uma poluição noturna, né? De noite sonhou, ele, mesmo que não seja pecado para a nossa concepção cristã, porque não houve um ato da vontade, para o judeu era um ato impuro. Uma mulher que menstruou, uma mulher que teve filho, né? Mesmo a Virgem Maria, por exemplo, que teve um filho de maneira virginal, sem derramamento de sangue, era socialmente impura. Vocês entendem? Ritualmente impura. Claro que, estritamente falando, nem isso ela foi, né? Porque não houve derramamento de sangue. Mas eu falo isso para vocês compreenderem o contexto. Então Jesus, ele está mostrando, olha, não são essas coisas que tornam o homem impuro. Vocês estão focando nisso, mas vamos focar no pecado. Vamos focar naquilo que verdadeiramente torna o homem impuro. Vamos focar na verdadeira impureza que existe, que é o pecado. E aqui, vejam só, meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos fazer várias meditações. E claro, com certeza deixarei passar algumas coisas, não é? Mas a primeira coisa que eu quero levantar é isso, né? Existe, às vezes, nos católicos, um certo resquício dessa impureza pelo ambiente, pelo ritual. Muitas pessoas perguntam, pode isso ou não pode aquilo? Padre, isso pode ou não pode? Eu posso ir para tal canto ou para tal canto? Vocês entendem? Às vezes é uma mentalidade que eu estar em tal lugar, aquilo me torna impuro. Vocês entendem? E eu odeio esse tipo de pergunta quando me fazem, porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, revela uma falta de consciência moral. Ou seja, você é que deve saber aquilo que é pecado ou não. Por exemplo, assistir um seriado que você sabe que tem cenas indecentes, mas você não está disposto, por exemplo, a abdicar daquilo. Aí você fica perguntando, não, mas aí eu vou ter que assistir tudo, aí fica procurando leis gerais. Vocês estão entendendo? Pode ou não pode? Cara, você que tem que ver. Aquilo dali lhe leva a pecar? Aquilo dali, pecados da indecência. E aí, claro, a gente precisa aprofundar na consciência moral.
pecados da indecência, do impudor, pecados de um divertimento vão, de perca de tempo. Vocês estão entendendo? Então, não é uma questão de impureza ritual. A gente tem essa mentalidade, vocês compreendem? E isso a gente precisa ter uma certa advertência com relação a isso. Como é que está? E a gente olhar verdadeiramente para o coração. Trazer as questões para as coisas mais essenciais. Então, não para uma certa impureza externa, o que as pessoas vão pensar e etc. Mas como é que verdadeiramente está o meu coração? Quantas pessoas, por exemplo, às vezes vão se confessar e ficam encontrando desculpas. Não, mas eu fiz. Aí conta uma grande história, quando na verdade uma boa e reta intenção não precisava explicar para o padre. Deus, você não está confessando para Deus, Deus entende. Padre, eu fiz isso, isso e aquilo. Foi essa a circunstância, eu estou arrependido e quero mudar. Uma vez, se a gente para pensar, né? Uma vez que a gente quer confessar, a gente está arrependido. Ou será que eu vou confessar também só para ter essa pureza ritual? A gente precisa ter um bom exame de consciência. Como é que encontra a minha consciência perante Deus? Vejam, não são essas coisas que tornam impuro, né? Jesus diz, não são os alimentos, não são os ambientes, não é tocar, por exemplo, num pagão, que torna verdadeiramente o homem impuro, é o que sai de dentro do seu coração. As más intenções, a imoralidade, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, orgulho, maldade, fraude, devassidão, inveja, calúnia e falta de juízo. Então, a gente deveria focar nessas coisas, não nessas impurezas rituais. Importante isso, né? Como anda a minha consciência moral? Muita gente mesmo, considera como besteira, por exemplo, ter faltado à missa, mesmo o terceiro mandamento sendo não faltar domingos e festas. Muita gente considera besteira, por exemplo, sonegar impostos e ter uma vida desonesta, mesmo sabendo que isso é considerado roubo. Vocês entendem? Claro que nessa questão do imposto a gente tem que ver também que às vezes os impostos são abusivos, se eles ferem realmente a nossa vida, mas eu estou falando de casos de pessoas que poderiam se esforçar para serem mais honestas. Vocês entendem? Então, não, faço isso com muita tranquilidade. Pago mal os funcionários, por exemplo. Pessoas que acham normal postarem postarem fotos mostrando boa parte do seu corpo, fotos sensuais que atraem, ou pior, acham que é normal olhar isso, divertir-se olhando isso, TikTok, Instagram, vocês entendem? Nós às vezes temos uma consciência moral relaxada, uma consciência moral laxa, onde tudo é permitido, vocês entendem? Por outro lado, claro, não estou falando de ser escrupuloso, de que tudo é pecado, mas o centro da consciência moral, os 10 mandamentos, que é aquilo que constitui matéria grave, a minha intenção e a minha liberdade de fazer aquilo, né? Você saber, existem vezes, por exemplo, que faltamos à missa, mas não teríamos opções de ir reais, não teríamos opções reais de ir por causa de uma pessoa doente, porque uma situação ou outra. Então, matéria é grave, mas a intenção não houve liberdade, por exemplo. Vocês entendem? Então, essa intenção não muda a qualidade do pecado. Isso é importante também entender. Uma pequena aula sobre confissão, né? Aproveitando o evangelho de hoje. Não, padre, eu realmente eu gritei com a fulano, xinguei meu pai, mas eu não queria fazer isso, eu não tive intenção. Não é essa intenção que a igreja fala, né? A intenção realmente, você sabia que aquilo é errado, e movido por uma grande paixão você fez. Entende? Então, não muda a qualidade. Não adianta querer se justificar. Uma outra pequena catequese, aproveitando a situação que nós estamos aqui, meus irmãos. Jesus muda essa lei de pureza ritual. Existem muitos movimentos, né? Especialmente na área das humanas, eu sei disso porque eu também fui das humanas, que querem dizer, olha, se Jesus mudou essa lei do Antigo Testamento, por que a gente não pode também mudar, a igreja não pode mudar, por exemplo, as leis de hoje, com relação às pessoas que se considera pecado contra a castidade, o sexo antes do casamento? Podia mudar, os tempos mudaram, a união entre pessoas do mesmo sexo podia mudar os tempos. Vejam, Jesus mudou aquilo que era ritual, aquilo que fazia parte da lei natural,
que está contida nos 10 mandamentos, isso foi permanecido intacto por Jesus. Jesus, quando muda a estrutura religiosa e chega uma nova aliança, uma aliança antiga, nova aliança, muda-se também as estruturas rituais. Não é mais sábado, é domingo. Vocês compreendem? Honrar pai e mãe se estende a honrar a todas as autoridades. O pecado contra a castidade não é só mais o adultério, mas o pecado do olhar. Jesus traz uma nova roupagem à lei, tudo bem, mas ele não muda essencialmente a lei. Não vim para abolir ou destruir a lei, nem em uma vírgula só, mas vim cumpri-la plenamente. Não mais de uma forma somente ritual e simbólica, porque o Antigo Testamento preparava a vinda do Messias. O Messias chegando nos dá a lei definitiva. Portanto, esse argumento relativista de que já que Jesus mudou, a gente também pode mudar, ele não é conforme a mentalidade cristã, porque ele não é cristológico. A igreja não é uma associação de pessoas que mudam as suas regras conforme o ditado democrático daqueles que com ela convivem. A igreja é o corpo de Cristo e é a cabeça que define para onde o corpo vai. Por isso eu preciso renovar a nossa fé, meus irmãos, na lei de Deus e na lei da igreja, não como uma lei imposta, como uma coisa, como é que eu posso dizer, exterior a nós, mas uma lei que sacia o nosso coração, porque é conforme o mais íntimo da nossa natureza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.